Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, mais uma edição do programa Lux Esotérica está se iniciando, sempre aqui de segunda a sexta-feira, às 9 da noite, ao vivo e com reapresentações pela manhã, às 9 da manhã, para a Rádio Esotérica FM. E a qualquer hora do dia ou da noite, da madrugada, no site da Levir, em www.levir.com.br, o portal que está há 16 anos no ar, levando muita sabedoria àqueles que estão buscando a verdade esotérica pela internet. E aqui seu comunicador, Osmar Carvalho, dando boas-vindas a toda a nossa audiência para mais esse estudo que nós estamos levando para vocês, ouvintes. Estamos estudando com a nossa audiência aqui o livro O que há além da morte, de Charles Webster Leadbeater, que realmente nos dá muitos subsídios para nós realmente conhecermos a realidade do mundo post-mortem, desse mundo, ouvintes, que realmente é o nosso verdadeiro mundo. Ao invés de nós sermos filhos da terra, na verdade, nós também somos filhos do Espírito. E para cada ano que nós passamos aqui nesta casca de terra, ouvintes, nós passamos muitos e muitos anos a mais nos planos espirituais. O ser humano, na verdade, é um Deus no exílio e é apenas a densidade desse nosso corpo físico que impede que nós percebamos exatamente a profundidade da nossa consciência, que tem a sua raiz lá em cima, no alto, nos planos espirituais. Mas, ainda comentando a questão dos erros que existem com relação à aproximação desse tema da morte, aqui no terceiro capítulo do livro de Leadbeater, ele vai nos falar alguma coisa sobre alguns erros religiosos a respeito desse assunto. Então ele nos fala aqui inicialmente da ordem da natureza. Examinemos alguns erros acerca da morte que com razão devemos atribuir especialmente não ao verdadeiro cristianismo, porém à sua moderna e absurda materialização. Já nos referimos à doutrina primária do rápido trânsito da alma a um céu ou inferno eternos, segundo sustentam as mais retrógradas seitas. Esses ensinamentos têm ocasionado graves males em diversos sentidos e, por seu evidente absurdo, produziu numerosos incrédulos. Era tão impossível admitir semelhante ideia que as pessoas dispostas a aceitá-la se encontravam na alternativa de supor a divindade menos misericordiosa do que o dogma dizia, ou de admitir a repentina mudança das qualidades morais do morto, que rapidamente se converte de pecador em santo e merecedor do céu, ou transforma-se em demônio com súbita perda das qualidades nele latentes. E, com certeza, o querido Bispo Leadbeater tem toda a razão em dizer isso, porque nós vemos que quanto mais poderosa for a mensagem religiosa do atual cristianismo sobre a consciência das pessoas, maiores são os absurdos com relação à vida e à morte que as pessoas são praticamente obrigadas a acreditar. E principalmente o rompimento do próprio princípio da causalidade, que obviamente prega que a toda causa deve ocorrer um efeito contrário, mas obviamente proporcional à sua causa.
Mas infelizmente o que durante muitos e muitos séculos os pregadores cristãos apresentaram aos seus fiéis é de que um mínimo deslize do comportamento, a incursão num daqueles chamados pecados capitais, né, os pecados mortais, e o indivíduo estaria então condenado infinitamente a arder no fogo do inferno. E isso realmente já criou realmente uma verdadeira loucura na cabeça das pessoas. É realmente esse tipo de pregação religiosa gera uma neurose profunda naquelas pessoas que querem realmente crer que os ditos das escrituras bíblicas e as pregações dos pastores, dos padres, dos bispos seriam realmente verdadeiras. E obviamente que isso não tem fundamento algum, ouvintes, pois uma causa finita não pode ser produtora de um efeito infinito. Então é completamente absurdo se dizer que uma pessoa que tenha cometido uma série enorme de pecados, de deslizes durante a sua vida, esteja realmente por atos que não duram sequer alguns segundos na vida dessa pessoa, que podem muito bem ser punidos pela lei e serem remidos pelo próprio perdão daqueles que foram atingidos, que esses pecados, ouvintes, gerariam então para a vida pós-mortem da pessoa realmente um sofrimento eterno. Nem o sofrimento eterno no fogo do inferno e nem o gozar eterno da mansidão do céu. Nenhuma dessas duas coisas é possível, ouvintes, baseado nesses atos que nós levamos e fazemos aqui na terra. Porque, na verdade, o céu não seria habitado por nenhuma pessoa aqui da terra, porque todos nós somos pecadores em maior ou menor extensão, e o próprio termo pecado, que vem, né, lá dos conceitos antigos, né, nós vemos que no texto do Novo Testamento, que é escrito em grego na sua maior parte, na sua origem, ali a palavra que é usada para descrever o pecado é amartia, entre outras, mas a maior parte dos termos que hoje nós traduzimos ao português por pecado é a palavra amartia. E amartia é um conceito muito diferente do que aquilo que as pessoas compreendem, pois amartia remete até aos próprios jogos que os gregos faziam nos seus enfrentamentos e batalhas simuladas. O pecado, que é a amartia, é na verdade um desvio de objetivo. Então, ao invés do pecado ser, ouvintes, algo realmente totalmente destrutível e inapelável, se nós compreendermos essa palavra amartia, que está lá nas pregações do Novo Testamento, nós vamos compreender que toda vez que nós desviamos a nossa conduta do caminho correto, do nosso ethos, da nossa natureza interna, que nos traz a nossa ética, que nos traz um comportamento harmonioso, sempre que nós desviamos do nosso caminho, nós estamos então em amartia, estamos no pecado. E obviamente que se desviar do caminho, ouvintes, e às vezes até dar marcha ré no caminho, ou caminhar na direção oposta do caminho,
Tudo isso são causas finitas e não podem nos trazer consequências infinitas, como arder para sempre no inferno, ou então gozar das benesses, das delícias, como dizem muitas religiões, das esferas celestiais. E há aqueles, inclusive, que dizem que o inferno deve ser muito mais animado do que o céu. Então é melhor realmente sermos pecadores do que santos e irmos então nos divertir naquelas regiões calorentas lá do inferno. E tudo isso, ouvintes, é realmente uma ficção criada realmente pelo pensamento teológico, mas que lamentavelmente fez e faz sofrer ainda milhões e milhões de pessoas presas nesse dogmatismo baixo. Mas o que realmente existe é a grande lei de harmonia, a lei que nos traz de volta todos os atos que nós fizermos, todas as causas que nós geramos, ou então, como dizem as próprias escrituras sagradas, aquilo que nós semearmos, isso nós colheremos. Não há como se escapar, ouvintes, da colheita daquilo que nós lançamos no mundo. E se nós, como também dizem as escrituras, se nós semearmos ventos, com certeza nós vamos colher tempestades. Então é melhor, ouvintes, semear coisas boas, semear a possibilidade de colhermos alguma coisa positiva, e dentro da nossa evolução, ouvintes, que é a grande lei de Deus, o período após a morte é justamente o período em que nós colhemos muito daquilo que nós semeamos aqui na terra. Porque a terra, ouvintes, é realmente um local de atrito, um local de inércia, um local de extrema dificuldade. E muitas das coisas que nós semeamos aqui só vão florescer quando nós estivermos lá do outro lado da vida. Pois nenhum pensamento, ouvintes, nenhum sentimento que tenha sido bom, nenhum pensamento verdadeiramente de amor e de harmonia pode ficar também sem ter a sua recompensa. E o único local onde a matéria é tão plástica e é tão mutável e tão adaptável que permita a nossa vida gozar dos efeitos desses pensamentos elevados é justamente na vida após a morte. Então nós temos que, sim, ouvintes, semear aqui, e semear no sentido de colhermos também, prepararmos canais para uma vida superior, uma vida com menos apegos, com menos posses, mas uma vida onde nós aprendamos a experimentar o que é superior, o belo, o bom, aquilo que eleva a consciência, a espiritualidade, a arte, a beleza, a filosofia, as ciências, tudo disso que há aqui nesse mundo, que nós podemos, a partir de hoje, começar a semear e a colher, terá na vida após a morte a sua retribuição. Então o Leadbeater também vai nessa linha, realmente dizendo: parece inútil demonstrar quão insensata e errônea é tal doutrina do inferno, principalmente. A natureza humana nunca procede aos saltos, mas em tudo opera gradualmente. Pouco a pouco elimina os elementos nocivos e fortalece os fracos, de maneira natural e sem milagrosas intervenções. A morte não altera de maneira alguma as condições do homem,
e o que ele era na véspera de sua morte, continua a sê-lo nem mais nem menos no dia seguinte. Se era dotado de mente espiritual, de profunda devoção ou de poderoso talento quando em vida, não perde essas características depois da morte. Porém, pelo contrário, se era vil e mesquinho, cheio de pensamentos baixos e desejos sensuais aqui na terra, conserva essas más qualidades ao atravessar o portal do sepulcro. Certo é que a morte não afeta em nada o homem real, nem a separação do corpo físico tem maior influência em sua natureza do que a troca de uma roupa. Quando o homem se apercebe desta verdade, considera a morte como um dos muitos processos da natureza e vê que é tempo perdido esperar milagrosamente metamorfoses, pois chega lenta e continuamente a ser o que quis ser, de acordo com a eterna e imutável lei, a qual, se de um lado nada concede sem merecimento, nunca deixa de recompensar com exatidão matemática os esforços do homem. O mundo invisível passa então para ele dos imaginários domínios da fantasia para o positivo reino da lei universal, e desta forma ele sabe com certeza no que há de confiar. E Leadbeater toca num ponto aqui que eu acho que é importante nós salientarmos, que é o fato, caros ouvintes, que o verdadeiro ser, o verdadeiro homem, a verdadeira mulher dentro de nós é a alma que vive dentro desse corpo. E para ela, como Leadbeater disse, tanto faz que a pessoa esteja investida ou não de corpo físico, pois a alma não se abala com esses processos, da mesma forma que quando nós tiramos uma roupa e colocamos outra, realmente nós também não somos afetados. Então a vida para a alma é como vivenciar uma experiência investida de uma certa vestimenta que é o corpo. E quando o corpo morre, para ela é como se essa vestimenta fosse tirada. E uma vida inteira, ouvintes, de tantos e tantos anos, tantas e tantas primaveras, é para a alma como se fosse apenas um único dia, pois a nossa alma, que jaz no plano mais abstrato do plano mental, ela não tem esse ato temporal. Para ela, o passado, o presente e o futuro são uma única e mesma coisa, e ela observa estupefata muitas vezes o sofrimento do homem externo, que tem no tempo como se fosse um inimigo. Então, ouvintes, realmente a doutrina de que os pecados, né, possam realmente lançar a pessoa para o inferno, por menor que ele seja, é tão absurda como aquela doutrina que diz que quando chega, né, o momento da morte, se a pessoa se arrepender ali de forma muito pia e fiel, quem sabe até na frente de um sacerdote, então essa pessoa é perdoada de todos os seus pecados e ela vai direto para o céu. Isso também é tão absurdo como achar que uma pessoa que tenha cometido um crime, que tenha mentido, que tenha roubado, que tenha matado, que tenha feito qualquer coisa que nós considerarmos criminosa, que essa pessoa vai para o inferno. Da mesma forma, é absurdo achar que uma pessoa, pelo simples fato dela pertencer a uma religião, de dar esmola, quer seja na igreja ou quer seja
para os pedintes na rua, ou por ela fazer isso ou aquilo, ou o que é realmente uma demonstração de lamentável egoísmo, que chegando ali nas horas derradeiras, a pessoa possa ali chamar um pastor, chamar um padre ou chamar um bispo e pedir perdão por todos os seus pecados, e a pessoa já estando moribunda, dali com aquela bênção, ela vai seguir direto para o céu. Isso também é um absurdo completo, e a distorção que existia nesse sentido era tão grande que, lamentavelmente, a igreja cristã, a igreja católica, vendia essas indulgências de uma maneira a criar um comércio espiritual que levou realmente à revolta de muitos religiosos e incitou inclusive a criação da própria reforma, né, que desagou nas diversas igrejas chamadas assim reformadas, e todo o movimento pentecostal, evangélico, protestante que existe no mundo hoje é uma reação racional que foi feita contra esta interpretação realmente lamentável que se dava do poder que realmente o sacerdote tem de remir ou de perdoar os pecados. E isso eu posso falar de experiência própria, mas o poder que o sacerdote tem não é de anular o karma de uma pessoa, de anular o pecado que essa pessoa tenha cometido, ouvintes, mas sim é de fazer com que a pessoa reconheça o desvio que ela tomou, porque remir o pecado, né, de uma pessoa significa fazer com que ela enxergue o erro que ela está cometendo, o desvio, que é o verdadeiro significado da palavra amartia, que ela perceba que ela se desviou do caminho, e a bênção do sacerdote abençoando, perdoando, né, que é uma palavra muito forte, mas é o termo que se usa. O sacerdote perdoa os pecados do indivíduo, não passando uma borracha no karma da pessoa, mas sim fazendo com que ela reconheça a fonte do seu desvio e que ela deve, então, uma vez mais se tornar íntegra, porque há realmente pessoas que, após terem pecado, e muitas vezes pecado fortemente, violentamente, essas pessoas ficam divididas na sua consciência entre o bem que elas querem fazer e o mal que elas praticaram, o pecado, e as pessoas tendem então a irem enlouquecendo, e essa bênção, esse perdão, é para que a pessoa uma vez mais integre a sua consciência e se prepare para o retorno kármico que virá. É a bênção que o sacerdote dá, fazendo o sinal da cruz sobre a pessoa ou impondo a mão sobre a sua cabeça. Não é uma borracha cósmica, ouvintes, isso não existe. O que existe é o poder de harmonização. O karma é uma equação que não é passível de ser mexida, de ser alterada no seu código-fonte. Ninguém pode ir lá e jogar fora uma ficha de uma bobagem que a pessoa fez. Na verdade, o karma é uma equação que vai se desenvolvendo e a pessoa pode realmente estar ou não preparada para o retorno do karma. E se ela tiver se confessado, se ela tiver conversado com o seu padre, com o seu pastor, ou tiver conversado com o seu terapeuta, com o seu psicólogo, né? Com sabe-se lá quem, com um amigo, com um parente, com o seu esposo, com a sua esposa,
Só o fato da pessoa desabafar já traz uma situação melhor para a consciência da pessoa. Mas não é ali no leito de morte, não é um ato, ouvinte, de repetir uma forma por escrita que vai transformar a pessoa num santo, e nem é também um pecado que vai transformar a pessoa em um monstro. Isso realmente é um grande absurdo e, na verdade, ouvintes, o que nós precisamos fazer é estarmos nos preparando dioturnamente para viver uma vida mais justa, uma vida realmente cristã, porque, lamentavelmente, apesar de nós no Ocidente vivermos uma cultura que é denominada judaico-cristã, nós vemos poucas pessoas que realmente vivem por esses princípios, pelo princípio do perdão, pelo princípio do amor ao próximo. Se realmente a maior parte das pessoas que se dizem cristãs vivessem no perdão, vivessem no amor fraternal, nós não viveríamos tantas tribulações, tantos problemas econômicos e sociais como nós vivemos. Nós viveríamos uma sociedade mais igualitária, não haveria tantas separações, tantas divisões e desigualdades. E é porque, na verdade, ouvintes, nós somos aqueles pagãos que são mencionados nas Escrituras, porque, infelizmente, a religião que sempre esteve vigente no mundo e que as pessoas automaticamente seguem é verdadeiramente esse paganismo. E o que é paganismo, ouvintes? É a crença que a coisa mais importante do mundo são as forças da natureza, são os prazeres que a carne nos dá, são os benefícios que reter os bens materiais, reter as posses, os valores, quer seja nas nossas contas bancárias ou em bens materiais. Isso é que é verdadeiramente o paganismo, e é isso, ouvintes, que a gente vê que domina o mundo. Não é o cristianismo, não é o judaísmo, não é nem o islamismo, nem qualquer ismo que está mandando no mundo, mas sim é esse nosso apego com a matéria, que é a coisa mais terrível que existe, porque é uma ignorância profunda, porque o que mais é importante para o ser humano são as coisas imateriais, é o amor, é a felicidade, é o carinho que nós recebemos ou damos às pessoas queridas. Isso são coisas intangíveis, imateriais, que realmente, como já corrompeu aí até um cartão de crédito aí que faz essa propaganda, são coisas que não têm preço. Mas o fato é que nós estamos, como sociedade, apegados nessas coisas materiais e não damos o devido valor para as coisas reais. Mas no segundo bloco aqui do nosso programa nós vamos falar ainda sobre a preparação para a morte, o começo dessa preparação para a morte, porque a morte, ouvintes, não é o fim. A morte é apenas uma mudança. Para a nossa alma é como trocar de roupa, e para nós aqui na terra também deveria significar isso. Eu vou parar aqui por alguns instantes, deixando com vocês aquela nossa mensagem da Levir, a loja esotérica virtual. Precisamos do seu apoio, do seu patrocínio, que vocês se associem e contribuam para que nós tenhamos condições de manter esta iniciativa desse programa aqui da Rádio Esotérica FM e outras iniciativas como essa no ar. Se você pode, se você quer, se você é consciente de que a energia tem que circular, ouvintes, assim como nós estamos fazendo aqui,
você pode nos retornar nos patrocinando, ouvintes. Vamos ao intervalinho e voltaremos já. Esotérica FM, energia e vibração espiritual. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Sim, caros ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo sempre a grande audiência, a participação daqueles que nos acompanham ao vivo, também nas nossas reapresentações aí pela manhã e a qualquer hora do dia ou da noite no site da Levir, em www.levir.com.br. É o portal, ouvintes, que há 16 anos nós comandamos na internet para aí preencher a busca daqueles que estão realmente indo de encontro à sabedoria divina, aquele conhecimento esotérico, espiritual, que se perde na noite dos tempos, mas que hoje em dia vai se tornando cada vez mais popular. Nós estamos aqui realmente para fazer um pouco desse trabalho de popularização desse conhecimento esotérico. Mas, retornando aqui à nossa série de programas, O que há além da morte, vamos falar aqui sobre, comentar aqui sobre o que nos diz o Leadbeater sobre a preparação para a morte, ainda sobre o viés dos preconceitos ou das ideias errôneas que as religiões acabam lançando com relação a esse tema. E o Leadbeater nos diz aqui: a religião cristã nos trouxe um novo preconceito ao exagerar a necessidade de nos prepararmos para morrer. A Igreja Católica, neste ponto, é, como em todos, mais sábia e tolerante do que as seitas cristãs, pois, embora recomende vivamente a administração
dos sacramentos, quando o enfermo pode recebê-los, se abstém de julgar adversamente os que morrem sem eles. Mas, para a maior parte das seitas e eterna bem-aventurança a eterna bem-aventurança do homem depende, ao contrário, do estado de sua alma no momento da morte, o qual se salva ou se condena segundo se encontre ou não em estado de graça. Esta estranha teoria da salvação pelo histérico sentimento de crer-se salvo é uma das mais estupendas aberrações da inteligência humana, se pode encontrar inteligência em semelhante superstição. Realmente é esta ideia, ouvintes, que são aqueles momentos finais da vida que determinam realmente a salvação do indivíduo ou não, é realmente uma criação meramente teológica e não guarda realmente nenhuma raiz com a lógica do universo, que, como já foi dito, no universo nada dá saltos, e na nossa evolução também. Então ninguém vira santo, nem vira pecador, nem se salva e nem se condena simplesmente por alguns momentos de arroubo emocional, muitas vezes, principalmente de quem está ali nos últimos instantes. Então, o Leadbeater continua: ideia tão grosseira produz cruéis efeitos, porque se um homem morre de repente e longe de sua casa, como os soldados em guerra, é evidentemente impossível que seus parentes saibam com certeza qual era o estado de sua mente ao morrer, e disto provém ansiedades e temores inúteis. Como acontece com todas as superstições populares, no fundo deste estranho conceito há um tênue vislumbre da verdade, embora de todo insuficiente para contestar a enorme falácia existente nela. A única preparação verdadeiramente útil para uma boa morte é uma vida bem aplicada. Se um homem viveu retamente, pouco importa o que ele esteja pensando no momento da morte, sob a ação, por exemplo, de um tiro. Porém, se não teve uma vida exemplar, em vão esperará que a morte altere seu futuro devido a um repentino arrependimento de última hora. Naturalmente, que o mal se deve emendar um dia qualquer, e se a iminência da morte o move a, então, se recuperar, isto não deixará de ser eficaz, pois, embora subsista o karma criado em sua vida passada, se persistem seus bons propósitos, poderá ser alterada a operação deste karma e influir no seu futuro destino. Fora sem propósito afirmar que o último pensamento de um homem antes de morrer não tem importância alguma. Ao contrário, ajuda muito no caso de uma pessoa muito pouco evoluída. É bom lembrar que a teosofia dá grande valor aos pensamentos que precedem imediatamente ao sono, porque em nosso atual estado de evolução ficamos quase toda noite sob sua influência. Isso não tem importância para os que já estão despertos no plano astral, porque esses podem passar facilmente de um pensamento a outro e prescindir assim à vontade daquele que tinham antes de adormecer. Neste caso, a importância está na índole geral dos pensamentos, porque tanto de dia como de noite a mente atua segundo o seu costume habitual. Da mesma forma, no caso dos homens regularmente evoluídos, a tônica geral da mente durante a vida terrena dá a chave de sua atuação durante a vida astral, sem que valha grande coisa a ideia particular que o ocupava no momento da transição de um estado, de vivo para morto, de encarnado para desencarnado. Todavia, nas almas completamente sem evolução,
cuja consciência astral é totalmente vaga e incipiente, o último pensamento pode ter muita importância, porque a mente ficará ocupada nele durante algum tempo e só pouco a pouco irá amortecendo. Por essa razão, o último pensamento dá a tônica de uma boa parte da vida astral do homem e, em consequência, lhe servem muito os bons pensamentos na hora da morte. E esse comentário realmente é muito prático e, obviamente, que não se recomenda que a pessoa, faça a sua transição em meio a um acesso de fúria, ou xingando, ou estando completamente descontrolado, porque, como aqueles que já acompanharam os primeiros programas, nós já mencionamos que a energia, os sentimentos, os pensamentos nos planos espirituais, eles são dezenas de vezes mais fortes do que no físico. Então, se uma pessoa morre, numa situação realmente de extremo sofrimento ou de extremo descontentamento com sua própria morte, é claro que isso vai ter influência na sua vida astral. Mas isso não quer dizer que a pessoa ou está se condenando para o inferno ou está se salvando para o céu. E, na verdade, são raríssimos os casos das pessoas que são tão puras e que têm uma aura tão limpa que elas podem, após a morte, passado alguns dias, algumas semanas, despertarem diretamente no plano mental, que é o mundo celestial. 99,9% das pessoas, assim como eu ou como você, ouvinte, nós vamos despertar no plano astral, que é o purgatório. E por que existe esse purgatório? Não foi porque Deus construiu isso, ouvintes, mas sim porque o plano astral é o mundo do sentimento, A estrutura do universo é exatamente assim. Nós temos o plano físico, temos a dimensão energética do físico, chamado etérico, e temos o mundo das emoções, dos sentimentos, que os ocultistas orientais e medievais no Ocidente chamavam de plano astral. É nesse plano astral, que é o mundo das emoções, que nós vamos estar, e aí o que vai valer para nós, ouvintes, não vai ser mais nada físico, mas sim vai ser o tipo de emoção, o tipo de sentimento que nós tivermos. E se nós formos pessoas boas, se nós tivermos vivido uma vida cultuando o que é bom, o que é belo, o que é harmonioso, não precisamos nos preocupar, porque a vida no mundo astral, e o Leadbeater vai falar mais detidamente sobre isso quando ele falar dos subplanos astrais, porque a matéria do plano astral, ela se divide em densidades, assim como aqui a matéria do físico. Então há no plano astral uma matéria que corresponde ao nosso estado sólido na matéria, existe o estado líquido, o estado gasoso e os estados invisíveis da matéria. E assim, todos os nossos sentimentos e pensamentos têm uma correspondência direta lá no mundo astral. Mas, como bem disse o Leadbeater, o que interessa é realmente a coloração durante toda a vida da pessoa. Então nós vamos falar aqui, já entrando no 4º capítulo do livro do Leadbeater, sobre a nossa atitude perante a morte. E a primeira coisa que ele vai nos colocar é exatamente a informação de que a morte é, na verdade, a grande jornada da alma. Foi uma jornada da alma também quando nós viemos aqui para o físico. Na verdade, é um processo de engarrafamento, Como engarrafar uma estrela, todo o seu brilho, colocando ela numa
uma garrafinha de refrigerante, que é, na verdade, esse nosso corpo físico, que é um vaso muito imperfeito para conter realmente a nossa alma. Mas ela já fez esse mergulho na matéria. E a morte, ouvintes, é quando ela se liberta, então, daquela múmia, né? A múmia paralítica que somos nós, porque muitas vezes nós nos rimos quando vemos aquelas histórias do Egito, daquelas múmias enfaixadas lá dentro dos sarcófagos, mas do ponto de vista da alma nós não passamos realmente de múmias, né? E esses panos que nós usamos, na verdade, são as mortalhas que enfecham essa múmia e dentro de si guarda a nossa alma. E nos diz aqui o Leadbeater sobre a jornada da alma. Ao examinar vários erros populares e religiosos sobre a morte, indiquei natural e extensamente a atitude dos estudantes de teosofia em relação a ela. Do nosso ponto de vista, olhamos a morte como um acontecimento de muito menos importância para a alma humana do que geralmente se lhe atribui. Para o homem ocidental mediano, o nascimento da vida física é apresentado como uma linha reta, iniciando-se bruscamente do nascimento e terminando da mesma forma na morte. Já para os teósofos, né, para os esoteristas e ocultistas, no entanto, para estes, mesmo considerando uma só vida, uma só encarnação, a existência física é apenas o segmento mínimo de um vasto círculo, e o nascimento e a morte nada mais são do que os pontos na circunferência desse círculo, cortados por uma linha reta que delimita os mundos físico e o mundo astral. Nosso conhecimento da fase pré-natal, do caminho que a alma percorre em sua descida à encarnação, não basta para traçarmos com exatidão o diagrama de seus passos. Mas se tal fizéssemos, é evidente que a jornada da alma seria indicada por uma curva fechada que, partindo do ego, voltaria a ele depois de atravessar os mundos inferiores. O ego estaria representado em seu veículo causal por uma estrela situada no subplano superior do plano mental, e a curva indicadora da personalidade desprendida passaria primeiro pelo subplano inferior desse plano, depois cruzaria a linha que marca o limite superior do plano astral, e após atravessar todos os subplanos desse mundo, mergulharia uma pequena porção de sua longitude sobre a linha que separa o astral do físico, para ascender por último ao ponto de partida através dos diversos planos e subplanos. Não é possível representar essa trajetória por uma circunferência dividida em arcos iguais para indicar iguais períodos de tempo, porque a descida à encarnação é geralmente muito mais rápida do que a ascensão posterior. Mas, de qualquer maneira, a linha seria sempre curva, plana e fechada, sem qualquer ângulo, pois simboliza uma ordenada progressão, sem abruptas alterações de direção. Qual é, perguntar-se-á, o intervalo médio entre as vidas terrenas? Diferem tão amplamente os tipos e classes de indivíduos que a única resposta útil seria sugerir uma média por cada classe, o que nos ocuparia muito tempo e nos desviaria de nosso principal escopo. Devo referir ao inquiridor o meu livro, A Vida Interna, The Inner Life, onde se encontram artigos sobre os intervalos entre as vidas. E Leadbeater realmente corretamente indica esse grande movimento, ouvintes, que é o movimento que nós
deveríamos começar a estudar. Ou seja, é uma grande circunferência, aquilo que os hindus chamam a roda de Sansara, que faz realmente o homem descer, se reencarnar, viver uma vida inteira aqui na matéria e depois, pelo portal da morte, ele passa de novo aos planos espirituais, se recolhe, leva até o altar da alma as experiências mais nobres que ele tenha colhido e finalmente então ele retorna para a Terra, quando realmente uma vez mais há a sede pela experiência, porque a alma não pode progredir em sua humanidade senão através da projeção de si mesma na forma dos corpos. Muitas pessoas se indagam isso, né? O que o espírito vem fazer na matéria, se ele já é perfeito, se ele já está unido a Deus lá em cima? Realmente, lá em cima ele é perfeito, ele é todo luz, mas a chispa divina humana, a mônada humana, ela não tem ainda a experiência, não tem o conhecimento, a sabedoria do que é ser humano. E é para isso, ouvintes, que periodicamente todos nós chegamos então na matéria. É para obter experiência, para atuarmos aqui como garimpeiros, procurando dentro desse aparente caos e dessa aparente inércia do físico a nossa experiência e buscando ouvir a nossa alma que está lá dentro. E continuando aqui o livro, Leadbeater também nos fala o ponto verdadeiramente importante. Não há motivo algum para se dar maior importância aos pontos que, na circunferência diagramática, assinalam a entrada e a saída do plano físico. Pelo contrário, o único ponto verdadeiramente importante está situado entre aqueles dois e assinala a distância máxima da errante personalidade em relação à estrela fixa do ego, né, ou da alma, ou seja, o ponto de conversão em que a personalidade termina a descida e inicia a ascensão. Na vida do homem, esse ponto de distância máxima é indicado pela ocasião em que o homem já não se satisfaz com as coisas mundanas, e volve seu pensamento definitivamente para as coisas superiores. É evidente que esse ponto é muito mais importante no seu ciclo de vida, do nascimento ou morte física, pois assinala o limite da exteriorizante energia da alma, a transformação, por assim dizer, da sua inspiração em inspiração. Certamente que se a curva fosse regular, essa transformação teria lugar no meio da vida física. O homem chegaria a esse ponto sem sequer se aperceber, nem diferenciá-lo do momento cíclico, como o planeta chega por lei cinemática ao seu afélio. Porém, esse ponto estaria em posição equidistante dos de nascimento e morte. Não deixa de ser magnífico que esse símile geométrico coincida exatamente com o traçado ideado com o mesmo propósito pelos antigos sábios do Oriente. Segundo as suas leis, o homem deveria empregar os 21 primeiros anos de sua vida na educação e os 21 anos seguintes no cumprimento do dever, como sustentáculo do lar e chefe de família. Mas cumprir essa tarefa na metade de sua vida deveria abandonar totalmente os cuidados mundanos, transmitindo ao seu primogênito a casa e os seus encargos e retirando-se com sua esposa para uma cabana não muito distante, onde passassem os 21 anos seguintes entregues à vida contemplativa. Se a morte os deixasse chegar à velhice, poderiam então retirar-se para o ermo, em completo isolamento do mundo,
embora o ponto verdadeiramente importante fosse a metade da vida. É bom recordar também que no antigo Peru, o homem ficava isento das suas obrigações mundanas aos 45 anos para dedicar-se com toda a liberdade aos estudos de sua predileção. No Ocidente, a vida chegou a ser tão desregrada e fictícia que mesmo na velhice os homens continuam envolvidos em negócios e competições de tal forma que desajustam todo o seu organismo e sua vida. A tarefa de purificação e desprendimento, que deveria começar no meio da vida, é retardada e por fim a morte sobrevém. E então não há mais remédio senão ir fazer no plano astral o que deveria ter sido feito no plano físico. Deste modo, a ignorância do verdadeiro significado da vida retarda o progresso do homem, do ser humano. E só podemos realmente concordar com Leadbeater, e realmente as pessoas não conseguem viver, se preparar para esse grande ciclo. As pessoas, na verdade, sobrevivem aqui na Terra, pelejando para ganhar seu dinheiro, para terem as suas coisas aqui na Terra. Mas o que nós fazemos pela vida da nossa alma? E há pessoas que nem se lembram, ou jamais se lembraram, jamais caíram a ficha de que teriam uma alma. E verdadeiramente sábios são esses que podem viver os últimos dias da sua vida se interiorizando, se preparando para a grande viagem da morte. Porque a morte física, ouvintes, é apenas uma. Depois virá uma segunda morte. Virá a morte astral, a segunda morte. E quando nós morrermos lá no outro plano e deixarmos também para trás um outro cadáver, que vai ser o nosso corpo astral, e vai ficar vagando no plano astral durante algum tempo até se decompor, até que essa libertação da segunda morte nos alce até o plano mental, e ali nós possamos não só falar a esse respeito, ouvintes, mas realmente visualizar, ver a verdade dos mundos espirituais. Lamentavelmente, os nossos sentidos físicos estão aqui fechados, mas eu posso certificar a vocês que aqueles que praticam a meditação, que praticam o yoga, que frequentam os seus rituais, que desenvolvem os seus poderes internos, conseguem desenvolver essa natureza interna, visualizar não só os seus próprios chakras, como os dos seus semelhantes. E a vida que se prepara para a grande viagem é uma vida de sabedoria, e nós devemos fazer essa preparação durante toda a nossa vida, procurando nos harmonizar com o nosso semelhante, procurando entender a natureza, mas principalmente entender esse grande ciclo onde nós estamos inseridos. Pois, ao contrário do que as pessoas imaginam, ouvintes, que nós caímos de paraquedas aqui nesse planeta, que o acaso nos levou a nascer aqui no Brasil ou em qualquer outro país, não há nada de acaso nisso. Antes de nós nos encarnarmos, quando a sede da experiência era tão grande que ela parecia como a sede do corpo físico, a nossa alma, sedenta de experiências, atraiu para si os santos anjos, e junto com ela fizeram então todo o programa que visava a encarnação num determinado país, num determinado local, com um determinado sexo, e com o grande objetivo de reencontrar os nossos amigos e principalmente de reencontrar os nossos inimigos, pois é com eles que nós temos um karma negativo,
e pode ser o companheirismo da família ou de uma escola ou alguma coisa que nos leve a estar juntos, que vão reconciliar essas almas, para que ela possa, a cada vida, viver uma vida mais ampla. E é a essa vida mais ampla, ouvintes, que está a serviço do nosso programa, que está terminando nesse momento mais uma edição. Recomendo a todos, procurem aí nos sebos e adquiram esse livro, Que Há Além da Morte, do bispo Charles Webster Leadbeater, que vale realmente muito a pena. E convido a todos, ouvintes, para encerrarmos esse programa com uma última vibração. Vamos fechar os nossos olhos e uma vez mais volver a nossa consciência para o centro dos nossos corações. Visualizar ali a chispa divina brilhando como a luz do luar que bate sobre a superfície de diamantes e multiplicam a sua luz. Que essa luz do diamante da nossa chispa divina brilhe por todo o nosso corpo, dentro e fora dele, iluminando aqueles que estão a seu respeito. Que essa luz se propague no espaço. Vamos, ouvintes, sentir essa luz nos preenchendo, iluminando dentro e fora de nós. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Nosso programa está a serviço dessa luz esotérica dentro do coração de todos vocês. E esperamos a todos que se interessem para ouvirem os nossos próximos programas. Nos despedimos aqui desejando a todos um ótimo final de noite para quem está me acompanhando aqui ao vivo. Um bom descanso e um maravilhoso dia, um grande período para aqueles que estão me ouvindo aí nas reapresentações. E a você que está me ouvindo, sabe-se lá quando, depois que esse programa tenha ido ao ar, também muito obrigado pelo seu prestígio. Recebam todos o meu forte, meu caloroso, fraternal abraço aqui de Osmar de Carvalho. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira, às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma.